Celso Malhene de Souza, diretor de aposentado e pensionista da FENAFISCO. Acho que eu consigo. Bom dia a todos. É uma saudação ao senador Paim, que tem feito um trabalho louvável liderando esse movimento pelo país afora, com muito desprendimento. É importante ressaltar o trabalho desta liderança e ressaltar esse desprendimento, porque vocês sabem que parlamentar vive de voto. E todos os estados, eu digo a vocês que muito possivelmente 90% das visitas que o senador tem feito, dos movimentos que ele tem feito, são em estados que não votam nele. Eu acho que essa observação é importante, né, para se ter clareza do vínculo da liderança do senador Paim com a causa. Queria fazer uma saudação a todas as entidades presentes, vocês que nesse momento têm aqui a grande missão de representar os trabalhadores brasileiros nesse importante debate. Nós somos muito, sim, nós somos todo o povo brasileiro neste momento aqui representado por vocês. Pois bem, nós estamos num momento de desmonte da Previdência dos trabalhadores brasileiros e de seu regramento trabalhista também, porque a reforma da Previdência, ela é um alvoroço, ela não é uma reforma, ela destrói a Previdência. Enquanto ela vem andando, nós estamos aqui concentrados nessa justa luta, por trás vem passando e andando reforma trabalhista, terceirização, relevante alteração no Código Tributário Nacional, algumas coisas que estão acontecendo e que acabam sendo encobertas por essa cortina, essa luta e essa energia que nós precisamos concentrar contra a prosperidade desse absurdo contido na proposta de emenda à Constituição 287. Pois bem, esses regramentos previdenciários e trabalhistas foram construídos ao longo de muitos anos pelas lutas do povo brasileiro como um todo. Os trabalhadores que entregam sua vida ao Brasil em qualquer setor de trabalho, no campo, na cidade, nos canteiros de obra, nos hospitais, no serviço público, promovendo educação, segurança, saúde e provendo tantas outras demandas da nossa sociedade em busca também da justa recompensa pelo seu trabalho e do sagrado sustento das suas famílias, que é o que as pessoas fazem. Trabalham buscando, sim, melhorar o país e melhorar a condição de vida das suas famílias. Pois bem, vimos alguns vídeos de trabalhadores brasileiros externando seu relevante grau de indignação com a inequívoca disposição desse governo de usurpar as condições mínimas de os trabalhadores de qualquer setor do Brasil terem uma mínima condição de aposentadoria. É preciso ter claro que as condições propostas no conjunto são as mais gravosas do mundo ao trabalhador. Então, prestem atenção, as condições propostas no seu conjunto, e aí, quando eu digo no seu conjunto, eu me refiro a tempo mínimo de contribuição, tempo de contribuição, idade mínima, condições de pensionamento e outras questões. No conjunto, são as piores do mundo, sem nenhuma dúvida, né? O que está acontecendo é que vimos alguns vídeos onde as pessoas estão externando seu relevante grau de indignação com a inequívoca disposição para esta usurpação. É preciso ter claro que a FENAFISCO tem dito repetidamente em seu material de divulgação, em tudo, que não é reforma, é o fim da Previdência para os trabalhadores brasileiros. A Previdência está sendo transformada em um filé para o sistema financeiro, para os rentistas. O trabalhador brasileiro será jogado, desculpem a expressão, no colo do sistema financeiro, muitas vezes na esperança de formar uma poupancinha mínima para não ser exposto a condições de miserabilidade na sua aposentadoria.
A política, o que nós temos claro hoje? Que o trabalhador brasileiro nunca atingirá aquela aposentadoria sonhada. A política adotada é de prometer um benefício que, pelas condições e pelas constatações estatísticas, jamais chegará a ser pago. Ou, se for pago, vai ser pago por um número modesto de meses. O governo, na busca de provar o que não é aceitável pelo grau de usurpação dos trabalhadores brasileiros, passa a fazer todo tipo de manobras, algumas perigosas até para a estabilidade do país. O exemplo mais recente é o caso das posições conflituosas adotadas por segmentos de nossa sociedade que estão a demonstrar um caminho perigoso, quando sabe-se que alguns movimentos mais radicais a favor das pseudo-reformas externaram posições, inclusive ofensivas, a entidades e lideranças do serviço público, mas que, pela condição técnica, estão, sim, na defesa de todos os trabalhadores brasileiros. A FENAFISCO coloca-se, sim, ao lado de todos os trabalhadores brasileiros, ao lado da ANFIP e ao lado de todas as entidades que lideram essa luta. O presidente da República, de forma ardilosa, mas não menos desastrada, encaminhou politicamente em discurso o fatiamento da reforma, excluindo, segundo ele e seu grupo afirmam, os estados e municípios do contexto da PEC 287, com o objetivo único de desmobilizar e enfraquecer a organização da sociedade contra a verdadeira destruição dessas mínimas expectativas de condições dignas de vida dos trabalhadores brasileiros após uma vida de trabalho e luta pelo nosso país. A proposta de fatiamento da PEC 287, excluindo momentaneamente os estados e municípios, não é séria com os trabalhadores e com o Brasil. O presidente quer fazer dois Brasis, um dos 49 anos de contribuição ou 588 meses de contribuição. Façam essa conta. 588 meses de contribuição para obter uma aposentadoria pelas médias plenas de contribuição, considerado todo o período de contribuição desses 588 meses. Me permite só para ajudar a esclarecer, porque tem, nesse momento, pessoal, pode ter certeza, tem mais de 13 milhões de pessoas assistindo, porque eles sabem que toda segunda-feira da manhã aqui é falado a verdade. Só o seguinte, eles dizem que essa reforma para atingir os grandão. Eu quero só que vocês digam, não é eu que vou dizer. Já não houve uma reforma que fique só um teto, e esse teto é para todo mundo em 5 mil. Então, eles mentem, mas mentem. Agora, vocês têm que me dizer quem está mentindo, é eu ou é eles? Porque esse dia eu discuti com três radialistas, todos defendendo a reforma, e eu solito. Eu só disse, deixa eu falar, rapaz. Perguntou, deixa eu responder agora. Não, porque sabe, porque os capas do servidor público é que não quer reforma, que vai pegar eles, vai pegar coisa nenhuma. Vai pegar os pequenos e já tem um teto, não é? Se quiser ganhar mais, vai ter que pagar complementar, como eu também, todo mundo vai ter que pagar. Dá para só para você entrar, um dos dois que falar depois, falar aí do teto que já existe. É importante se ter claro que o teto para as aposentadorias hoje é o do regime geral da Previdência Social, que é os R$ 5.331, que valem, enfim, na absoluta maioria dos estados brasileiros e na União, para todos os trabalhadores, que é o teto do regime geral de Previdência Social. Hoje, R$ 5.531, mas que faço questão de lhes dizer, e os nem tão novos assim, lembram que esse teto já foi 20 salários mínimos, lembram? Verdade. Eu contribuía sobre 20 salários mínimos, já foi 10, já foi 9, já foi 7, é menos de 6 e será 2. Então, essa colocação que o senador Paim está fazendo é absolutamente pertinente, na medida que, sim, existe um teto que tende a 2 salários mínimos em torno de daqui a 20 anos no máximo. É muito importante se ter claro isso. Gostaria ainda de dizer a todos vocês que este fatiamento, e como disse, nós acompanhamos bastante o debate técnico nessa questão, esse fatiamento, do ponto de vista prático e jurídico, ele é inviável. Nós vamos ter 2 Brasis, o Brasil dos 588 meses de contribuição e, no mínimo, 65 anos de idade.
Esse Brasil que está lá na reforma não existe, pessoal, porque ele é um Brasil de pleno emprego. Um Brasil de 588 meses sem perder o emprego não é verdade. Nós não temos essa condição. Então, podemos imaginar que, numa média geral e não pessimista, poderemos agregar nesses 588 meses, pela fase real do início de contribuição, que nunca se dará aos 16 anos, nós podemos dizer que a aposentadoria, como está proposta, está sendo jogada para os 74 anos de idade, se buscar as médias plenas para a aposentadoria. E eu chamo a atenção de vocês, pessoal, que essas médias plenas, calculadas em 588 meses, vão puxar para baixo o valor dessa aposentadoria lá adiante, que vai distanciar e muito o valor do benefício que o trabalhador vai receber com aquele benefício que ele recebe naquela época. Quero dizer a todos vocês que nós precisamos nos unir cada vez mais. Esse fatiamento não quer dizer nada, e eu vou dizer para vocês, eu sou do Rio Grande do Sul, um estado hoje endividado, no qual a União está colocando o PL 343/2017, que é o PL que pretende regular os acordos de ajuste fiscal com os estados, e esse PL determina que os servidores desses estados signatários do acordo não tenham uma vírgula de direitos diferentes dos servidores da União. Então, vocês concordam que o fatiamento que está sendo proposto no discurso, porque ninguém conseguiu escrever ele ainda, ele se tornou risível, porque no meu estado, mediante o que está proposto no PL 343, o fatiamento não é admitido por lei, uma vez que os direitos dos trabalhadores devem estar, no mínimo, idêntico aos direitos dos trabalhadores da União. Refiro-me ainda à grande massa de trabalhadores do regime geral que está sendo efetivamente alijada de qualquer processo de aposentadoria nessa reforma. O que peço, cumprimentando mais uma vez o senador Paim, os colegas de mesa e todas as lideranças aqui presentes, é que a gente reforce cada vez mais essa luta, que a gente, quando voltar para as nossas entidades, deixe muito claro que nós não podemos efetivamente acabar com as condições de trabalho do trabalhador brasileiro, e o que foi proposto em termos de fatiamento da reforma não procede do ponto de vista técnico nem do ponto de vista político. É preciso fortalecer a luta para parar essa reforma. Quero dizer a vocês, outra reforma é possível, e essa outra reforma é pelo lado da Receita Previdenciária. Aquela mesma Receita que está sendo atacada por uma desvinculação, que é aplicada independente da insuficiência das receitas, está sendo atacada por desonerações relevantes, por isenções e por uma inanição nos processos de cobrança. É preciso que o governo invista nas condições de cobrança. Obrigado. Muito bem, Celso Maliani de Souza, diretor de aposentado e pensionista da FENAFISCO.